Olá, eu sou Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo de somação temporal e somação espacial do PEPs. Nós vimos em videoaula anterior que nem todo estímulo é capaz de gerar uma via de comunicação numa via neuronal. Vamos ver agora os conceitos de somação temporal e somação espacial. Começamos a aprender a respeito de somação temporal. Veja o que eu escrevi. O potencial de membrana produzido quando dois ou mais impulsos que estão ocorrendo em diferentes momentos são adicionados. Isto permite que a alteração do potencial é maior que a causada por um único impulso. Pessoal, vamos olhar nessa figura ao lado para entender esses dois conceitos e como ocorre a somação temporal. Veja o que eu desenhei para vocês. O neurônio pré-sináptico, um neurônio pós-sináptico, e já sabemos que a região entre o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico, cuja função seria a passagem de informação, é uma sinapse. Também já aprendemos em videoaulas anteriores que o neurônio pré-sináptico libera neurotransmissor. Se este neurotransmissor liberado pelo neurônio pré-sináptico for responsável por abrir canais controlados quimicamente localizados agora no neurônio pós-sináptico, que permite a abertura de um canal cuja função é a passagem de sódio, já sabemos muito bem que por meio das forças eletroquímicas ocorrerá um influxo de sódio no interior do neurônio pós-sináptico. Isso faz com que o neurônio fique cada vez mais positivo. Vamos ver isso com o auxílio do gráfico. Lembra que menos 65 mV é o potencial de repouso que nós estipulamos para a maioria dos neurônios. Com o influxo de sódio graças à abertura de canais quimicamente controlados localizados no neurônio pós-sináptico, ocorreu o influxo de sódio e o interior ficou gradativamente cada vez mais positivo. Por isso, essa curva ascendente. Perceba que o gráfico é o potencial de membrana de um neurônio em milivolts em função do tempo. Agora veja o que acontece. Falamos na videoaula anterior que nem todo estímulo é responsável por estimular o neurônio pós-sináptico. Esta videoaula está mostrando o exemplo da somação temporal. Então, o que acontece na prática? O neurônio pré-sináptico libera diversos pulsos. Esses pulsos, ao longo do tempo, faz com que mais neurotransmissores sejam liberados na fenda sináptica. Isso, por sua vez, estimula um maior número de canais quimiodependentes localizados no neurônio pós-sináptico. Vai acontecer que ocorre um influxo maciço de sódio. Lembrando que, por enquanto, nós estamos estudando neurotransmissores que são responsáveis por abertura de canais de sódio quimicamente controlado. Agora veja bem, entrando muito sódio graças a diversos pulsos simultâneos que o neurônio pré-sináptico está liberando, vai acontecer a somação desses pulsos. Esta somação, o nome pode parecer estranho, tá? Principalmente se você está vendo pela primeira vez, mas é somação mesmo que fala, ok? Esta somação faz com que, olha, a alteração do potencial é maior do que a causada por um único impulso. Isso porque mais sódio está entrando no interior do neurônio pós-sináptico. Isto, ocasionalmente, vai fazer com que a somação desses impulsos elétricos que permitiu um massivo influxo de sódio no interior do neurônio pós-sináptico atinja o limiar de excitação. Colocamos aqui o limiar de excitação como menos 55 mV. Uma vez que a somação dos potenciais de membrana atinge o limiar de excitação, vai ocorrer que uma despolarização do cone de implantação. Lembra que o cone de implantação é uma região especializada do neurônio
que, por sua vez, apresentam um número muito grande de canais de sódio voltagem dependente. Se esses canais de sódio voltagem dependente forem estimulados, ocorrerá um grande influxo de sódio no interior do neurônio nesta região onde se localiza o cone de implantação, e isso faz com que ocorra o disparo do potencial de ação. Disparando o potencial de ação, este será trafegado ao longo do axônio, chegando ao terminal do axônio, onde novos neurotransmissores serão liberados, continuando desta forma a via sináptica. Então, pessoal, veja bem, a somação seria o conjunto de impulsos liberados por um único neurônio pré-sináptico ao longo de um tempo. Isso faz com que ocorra a somação desses impulsos e aumente o influxo de sódio no interior do neurônio pós-sináptico. Isso vai fazer com que o neurônio pós-sináptico atinja o limiar de excitação, deflagrando o potencial de ação. Se nós temos a somação temporal, temos também a somação espacial. Veja que é muito semelhante em relação à somação temporal. Qual é a diferença? Olha o que eu escrevi. Na somação espacial ocorre a adição dos impulsos simultâneos em diferentes locais de um neurônio, o neurônio pós-sináptico. E isto, por sua vez, produz uma alteração do potencial maior do que aquela causada por um único impulso. Veja que o resultado é igual. Qual é a diferença entre somação temporal em relação à somação espacial? Olha só, na somação espacial ocorre que a adição dos impulsos ocorre em pontos diferentes do neurônio pós-sináptico, ou seja, há uma grande quantidade de neurônios pré-sinápticos fazendo sinapses em diferentes pontos do neurônio pós-sináptico. Isso vai fazer com que, pessoal, olha só, se eu liberar um potencial de ação nesse neurônio pré-sináptico e que, por sua vez, este potencial de ação é responsável pela liberação de neurotransmissores que estimulem canais quimiodependentes localizados na membrana do neurônio pós-sináptico que permite a entrada de sódio, vai acontecer que esta parte do neurônio será despolarizada. O mesmo acontece em outras partes do neurônio. Então, veja, mais sódio entrará nesta região e mais sódio ainda entrará nesta região. O que acontece? Este conjunto de sódio vai somar. Só que veja o que está acontecendo. Essa somação é espacial, uma vez que vários neurônios pré-sinápticos estão fazendo sinapses em diferentes pontos em relação ao neurônio pós-sináptico. Da mesma maneira, ocorre que a somação desses impulsos elétricos liberados pelos neurônios pré-sinápticos somam os potenciais de membrana que atingem o limiar de excitação do neurônio pós-sináptico. Então, se nós olharmos o gráfico superior, nós vamos ver a mesma coisa acontecendo em relação do que nós vimos com a somação temporal. Veja só, do potencial de repouso do neurônio de menos 65 mV, levemente esse neurônio foi despolarizado. Isto porque iniciou-se a somação do influxo de sódio em diferentes pontos do neurônio pós-sináptico. Esse fluxo de sódio para dentro do neurônio fez com que ocorresse uma somação dos potenciais de membrana, deixando o neurônio mais positivo, até que esses potenciais fossem fortes o suficiente para atingir o limiar de excitação. E conforme nós já sabemos, uma vez que o limiar de excitação seja atingido, ocorre a deflagração do potencial de ação. Desta maneira, este potencial de ação vai percorrer o axônio e a consequência disso será a liberação de neurotransmissores. Vamos ver agora uma animação a respeito de somação temporal e somação espacial no PEPs.
A figura mostra um neurônio pré-sináptico, um neurônio pós-sináptico e sabemos que a região de contato entre o neurônio pré-sináptico com o pós-sináptico, cuja função é a transmissão de informação, é chamada de sinapse. Vamos estudar primeiramente o conceito de somação temporal. Na somação temporal ocorre que vários impulsos elétricos liberados pelo neurônio pré-sináptico faz com que ocorra uma massiva liberação de neurotransmissores na fenda sináptica e esses neurotransmissores, caso sejam neurotransmissores que abram canais de sódio voltagem dependente, permitirá uma massiva entrada de sódio no interior do neurônio pós-sináptico. Mas veja que esta massiva entrada de sódio vai ser somada graças a diversos impulsos elétricos que estão ocorrendo consecutivamente no neurônio pré-sináptico. Isso faz com que o interior do neurônio pós-sináptico fique cada vez mais positivo. Perceba que no gráfico, após a entrada de sódio no interior do neurônio pós-sináptico, ocorreu a modificação da voltagem elétrica no interior do neurônio pós-sináptico, saindo do potencial de repouso de menos 65 mV e gradativamente ficou cada vez mais positivo. Se essa somação for forte o suficiente para atingir o limiar de excitação, nós já sabemos que no cone de implantação ocorrerá a massiva entrada de sódio e, consequentemente, a deflagração do potencial de ação que vai percorrer toda a extensão do axônio do neurônio pós-sináptico. Isso vai permitir nova liberação de neurotransmissores no terminal axonal. Mas, além da somação temporal, existe a somação espacial. Na somação espacial, vejamos que há diversos neurônios pré-sinápticos fazendo sinapses em diferentes pontos do neurônio pós-sináptico. Veja o que vai acontecer após a liberação de neurotransmissores pelos neurônios pré-sinápticos. Este influxo de sódio que está ocorrendo agora em diferentes pontos do neurônio pós-sináptico faz com que, novamente, o interior do neurônio fique cada vez mais positivo. Só que, em um dado tempo, ocorrerá a somação desta despolarização que ocorre na membrana do neurônio pós-sináptico. Isso vai amplificar o sinal elétrico do neurônio pós-sináptico. Caso novamente atinja o limiar de excitação, já sabemos que no cone de implantação ocorrerá a abertura massiva de canais de sódio voltagem dependente e isso deflagra o potencial de ação. Pessoal, revejam a animação da somação temporal e somação espacial no PEPs. Agora revejam comigo os principais conceitos que nós falamos nesta videoaula. Somação temporal é uma superposição de potenciais sinápticos na célula pós-sináptica. Somação espacial é o processo pelo qual os potenciais sinápticos gerados em diferentes regiões de um neurônio se somam. Gente, era isso que eu gostaria de falar para vocês a respeito de somação temporal e somação espacial. Espero que vocês tenham gostado da minha videoaula. Se você chegou aqui agora e não é inscrito, por favor, se inscreva no canal e deixe um like para mim. Obrigado por assistir o meu vídeo e em breve teremos mais conteúdo no canal.